Oi, gente. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês acerca do meu diagnóstico neuropsicológico. Qual foi o resultado, tá? Eu participei de várias sessões com uma psicóloga que é formada em neuropsicologia e aqui está o diagnóstico nessa pastinha, tá? É um relatório bem extenso que eu participei, assim, de umas 6 sessões, se eu não me salvo engano, 6 ou 7 sessões, onde ela aplicou alguns testes técnicos para entender o que se passava comigo, a queixa que eu tinha feito na psiquiatra, porque eu vim da psiquiatra, né? E a psiquiatra foi quem prescreveu esse teste, porque já haviam 2 psicólogas que tinham sugerido o TDAH e pediram para que eu investigasse. E assim eu fiz. Fui seguindo os passos e aqui está o diagnóstico que eu vou ler para vocês, né? Eu já tenho um tempo, assim, mais ou menos, acho que uns 15 dias que eu recebi esse diagnóstico. Não tenho certeza da data, porque é isso, mas está aqui. Aí eu vou lendo para vocês. Relatório de avaliação neuropsicológica. Aí tem meu nome, minha data de nascimento, a minha idade e se eu uso alguma medicação. Tem o nome da solicitante, que é a psiquiatra, tá? E ela também é neurologista. Aí tem o CRM. E aqui diz no início a finalidade da avaliação do perfil neuropsicológico, tá bom? E tem a neuropsicóloga, que foi quem fez os testes, e tem o CRP dela, tá? Então é isso. Ana Cláudia Borges, aí tem meu nome, foi encaminhada para avaliação neuropsicológica com o objetivo de investigar a presença de possíveis manifestações associadas ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, desatenção em múltiplas tarefas, hiperfoco múltiplos e por ser minuciosa em tudo, bem como compreender os impactos dessas condições em seu funcionamento cognitivo, emocional, comportamental e nas atividades da vida diária. Eu acho que é isso que a gente procura, né? Quando vai fazer um teste como esse e a gente quer essas respostas para aliviar o nosso dia a dia, nas nossas atividades, saber o que fazer. E assim, nas sessões de avaliação foram empregados instrumentos de avaliação neuropsicológica para a compreensão do funcionamento cognitivo global do paciente. Foi utilizada uma bateria neuropsicológica compreensiva, composta por testes sugeridos nos diversos parâmetros e consensos clínicos de estudos sobre a cognição. A bateria inclui testes formais padronizados para a população brasileira e paradigmas neuropsicológicos que auxiliam na compreensão do funcionamento cognitivo, sendo utilizados também escalas para investigar aspectos emocionais e comportamentais. Então vocês estão vendo que não é um exame superficial, é um exame realmente apurado, que vê comportamento, que vê a parte emocional, que vê paradigmas neuropsicológicos e faz uma bateria de testes, como eu falei para vocês. Foram 6 sessões, agora tá aqui, 6 sessões de 30 minutos cada, tá? Aí vem aqui o referencial teórico, quais os instrumentos que eles utilizaram. Aí o primeiro aqui foi a escala de inteligência Wechsler para adultos. Aí vem vindo aqui a escala, né? E vem a anamnese, vem o que ela conseguiu inferir, né? O que ela conseguiu retirar do meu comportamento nesses testes.
sobre a minha inteligência. Aí aqui vem relatando, tem uma anamnese extensa, tá? Que ela fala dos meus hábitos de vida, da prática de atividades, do meu comportamento, das minhas emoções, o que eu relato nesses testes. Aí vem depois as observações comportamentais, tá? Qual foi o critério de classificação que ela utilizou? O nome da escala de inteligência Wechsler para adultos. Aí tem a pontuação aqui, que é o que mede o QI, mede a classificação, e tem algumas siglas aqui que diz respeito ao score, que eu não sei do que se trata, verbal, execução, e tem algumas siglas que eu não sei, o QI total, tá? É isso. Aí aqui tem uma explicação sobre o que é atenção, né? É uma explicação. Aí partiu o outro para a segunda avaliação de atenção, bateria psicológica. Aí foi testar a atenção, a mesma coisa. Aí tem um padrão, tem uma bateria, tem uma anamnese. Aí vem vindo, tá? Aí aqui, nesse da atenção, vai testar o quê? A memória e a aprendizagem. Aí aqui diz o que é memória. E aí vem seguindo outro teste, que é o auditivo verbal. O nome dele é Havlet. É RAVLT, tá, gente? Não sei como que fala. Esse vai testar o auditivo. É um teste também psicológico, onde ela utiliza lista de palavras simples, de alta frequência no português brasileiro, com etapas de evocação imediata, evocação tardia e tarefa de reconhecimento. Aí já é uma questão técnica dela lá. Aí aqui tem o conceito, tem o percentual e a classificação clínica. Aí ela fala também das funções executivas, o teste dos 5 dígitos, que é o FDT, também tem uma escala. Depois vem o teste da avaliação de disfunções executivas de Barclay, tá? Esse aqui é destinado a adultos de 18 a 70 anos. Essa escala desempenha um papel em tarefas novas ou mais complexas do dia a dia, especialmente quando é necessário ir além do piloto automático. Então, quando é preciso ir além do piloto automático, essa escala aqui vai identificar qual a disfunção executiva eu acho que eu tenho. Isso aqui eu tô falando, né, gente? O que eu percebi, o que eu tô lendo aqui para vocês, que eu também já havia lido antes, e o que eu tô percebendo. E das formas habituais de agir e pensar. Quando comprometidas, porém são ativadas de maneira ineficiente ou insuficiente pelo indivíduo, configurando uma disfunção executiva. Então, esse teste FDT, ele vai detectar uma disfunção que talvez a pessoa possa ter, tá? E tem as escalas aqui. Aí tem o gerenciamento do tempo, a organização da resolução de problemas, tudo isso é identificado nesse teste neuropsicológico. O autocontrole, a motivação, regulação emocional, índice de TDAH, score total e índice de sintomas desexecutivos, tá? Critérios para o TDAH. O TDAH, existe, pelo que eu tô assim pesquisando, existe o TDAH e o TDAH. Esse aqui, no caso, é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem gente que só tem hiperatividade, eu acho que tem gente que só pode ter déficit de atenção, e tem gente que tem os dois. Aí por isso que entra o A e o H. É uma condição do neurodesenvolvimento marcada por padrões persistentes de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade.
que não podem ser atribuídos a atrasos no desenvolvimento e que provam prejuízos relevantes no desempenho social, acadêmico e familiar da criança. Isso foi escrito por Barclay, aqui está 2014, 2015. Então, é isso, gente. O TDAH não é uma coisa assim, todo mundo, eu tenho. É algo que você tem que realmente investigar, se você tem, porque isso causa impacto na sua vida social, acadêmica, familiar. Aí vem a escala dos prejuízos, acadêmica, se é leve, se é moderada ou se é forte, se é superior, né? Eu acho que ela bota assim, médio, normal, limítrofe, superior, moderado, leve. Aí ela vai fazer a escala aqui do score e vai ver o que está impactando na sua vida, o que está ruim. No caso aqui, na vida acadêmica, profissional, aí vai seguindo. Afetivo, sexual, doméstica, social, financeira, saúde, trânsito e risco legal. Tudo isso ela pontua numa escala de leve, moderado, normal, sem prejuízo, severo. E aí, como eu falei antes, vai impactar na sua vida acadêmica, profissional, talvez você comece, não termine, pega, no caso você pega muitas coisas para fazer, ou você muda de foco, você começa, não termina, são vários quesitos, né, que cada pessoa vai desenvolver ou não, né, ou vai estar normal. Então é isso, esse teste vai identificar o que você tem de fato e quais são os prejuízos e o funcionamento social, o financeiro também, porque impacta no financeiro. Aí teve a escala de responsividade social, tá? A reciprocidade socioemocional, os comportamentos comunicativos não verbais, usado para interação, a capacidade de se desenvolver, manter e compreender os relacionamentos, que às vezes você não consegue manter os relacionamentos. E aí tem um padrão e o score, tem uma pontuação bruta e o percentual, se está dentro dos parâmetros normais, tá? O meu aqui deu bem normal, tá vendo? Tem coisa que dá normal, tem coisa que, né, aqui deu bastante normal, dentro dos limites normais. Aí aqui já deu moderado, que é a cognição social. No caso, a minha cognição social deu moderada. Aí o score, aqui o número, a numeração, que eu não sei efetivamente, né, do que se trata. Escala do quociente de espectro autista, também vai inferir se você tem autismo, né? O funcionamento emocional, no caso aqui, também vai falar da depressão de Beck, é um inventário de depressão de Beck, inventário de ansiedade de Beck. Beck deve ser a escala, né? Inventário de ansiedade e depressão. Aí tem uma pontuação. Além do TDAH, ou do TDAH, ou do TDA, vai investigar o funcionamento emocional da pessoa. Se ela tem depressão, se ela tem ansiedade, tá? E aí vai vindo aqui nos scores e vai identificar se tem depressão, ansiedade e estresse, que são os três que podem estar juntos ali ou separados, e aí vai sair no teu diagnóstico, tá? E aí ela me deu aqui a conclusão do exame e o meu resultado saiu. Gente, eu vou ler para vocês o resultado resumido, né? Eu vou ler aqui bem resumido para vocês entenderem. E no final aqui, ela tem uma observação que eu quero passar para vocês também, que vão fazer o teste neuropsicológico. Eu dou maior apoio. Foi bem difícil, assim, porque, assim,
Eu tenho dificuldade a longa distância, era longe da minha casa, 1 hora e meia mais ou menos, eu tive que pegar condução e eu fico assim muito estressada. E isso causa alguns transtornos para mim. E no caso, quando eu cheguei lá, eu consegui vencer, né, gente? Eu acho que tudo também tem a nossa força, o nosso querer, descobrir o que, que você tem e tratar, né? Então é isso. Eu gostei muito, recebi o diagnóstico. No dia eu fui me preparando, eu pensei que eu fosse ficar muito nervosa para o resultado. Eu tive assim algumas coisas assim me incomodando na hora que ela ficou lendo o resultado para mim. Eu fiquei assim um pouco incomodada, né? E saí de lá e fiquei assim muito pensativa, acho que eu fiquei um pouquinho triste também, mas eu fiquei pensando como que eu vou lidar com isso, né? Eu descobri aos 49 anos, né, esse diagnóstico. E como que eu vou lidar com isso? Porque no caso era uma suspeita, né? Então, agora eu tenho o diagnóstico, e agora o que eu vou fazer com isso? Não adianta a gente ter o diagnóstico e não saber o que vai fazer depois, né? E é isso que eu vou falar no próximo vídeo. Eu peço que vocês continuem aqui comigo, deem o seu like, comentem as experiências de vocês, se vocês estão fazendo os testes neuropsicológicos, se estão tomando medicamento. E vamos conversando para ajudar um ao outro, tá, gente? É isso que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Eu volto para ler o diagnóstico e as observações que ela me fez aqui nessa cartilha, ó. É uma cartilha praticamente, tá? Vem muita coisa escrita que você vai retornar para o seu psiquiatra e a partir dali o psiquiatra vai dar um startup do tipo de tratamento, né? Vai aprofundar melhor e vai saber tratar melhor, ok? Eu espero ter contribuído com vocês, com a minha experiência do meu teste neuropsicológico. E quem quiser o endereço, só falar aqui que eu coloco para vocês. É aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio, onde eu fiz o meu, tá? E eu não sei se faz online, né, gente? Não sei, acho que não. Acho que é só presencial, tá bom? E eu espero que todos vocês tenham saúde, tenham paz e busquem viverem o melhor possível que vocês podem dar a vocês, tá bom? Um beijo, fique com Deus. Eu volto lendo o diagnóstico. Tchau!